Porque muitos adiantados ou instruídos no estudo da doutrina negam o umbral, negam a descrição de André Luiz sobre o plano espiritual, às vezes com desrespeito. Questionam por que ele não reencarnou. Olha, isso é uma coisa muito bonita no movimento espírita, o livre pensar. Então, as pessoas, a gente não tem uma doutrina que impede que as pessoas analisem, critiquem, apontem. Então, é até satisfatório que a gente tenha pessoas que dizem assim, olha, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Porque ninguém é obrigado a entrar num trilho e pensar exatamente igual. O importante não é exatamente assim, olha, a descrição de André Luiz está correta, está incorreta, está certo, não está certo. Isso que ele falou está de acordo, não está de acordo. Porque não vai mudar para nós. As pessoas que viveram o cristianismo nascente não sabiam do mundo espiritual. Dá uma olhada no livro Ave Cristo e pergunta o que Lívia sabia sobre o mundo espiritual. Não sabia nada. E quando ela chega lá, ela diz, o que se paga no mundo pelas alegrias celestes são migalhas misérrimas. Então ela vai descobrir as coisas após a desencarnação, ou seja, ela não tem uma informação espiritual antes de desencarnar. Ah, mas ela não era um espírito antigo? Sim, mas ela não foi despertada com relação aos valores da vida após a morte, mostrando para nós que não é necessário saber sobre o mundo espiritual para que a gente consiga se libertar. Então, existem alguns companheiros que têm uma preocupação muito grande em dizer, não, isso não pode ser, não, isso não pode existir. Amarrando, de certa maneira, o conhecimento em cima de bases que eles consideram que desconstroem o pensamento de André Luiz. Mas quem se debruça sobre o capítulo 8º do Livro dos Médiuns, que é o capítulo chamado do Laboratório do Mundo Invisível, que vê como os espíritos fazem objetos, como é que eles constroem objetos, como é que isso tudo surge, vai compreender que os espíritos podem sim fazer objetos, se faz bengala, faz óculos, faz roupa, faz casa, não faz não? Então é muito mais nítido que a gente compreenda isso. E uma outra coisa importante é que algumas pessoas dizem assim, mas Allan Kardec nem comentou sobre cidade no mundo espiritual. E a gente vai lembrar que ele, por exemplo, dizia, é melhor rejeitar 99 verdades do que admitir uma mentira. Lembremos que ele vivia no período de secura do ateísmo forte do século XIX. Ele nunca usou o termo materialização para o fenômeno através do qual um espírito após a morte se apresenta aos chamados vivos. Ele sempre chamou de aparição. Porque usar o termo que o espírito virou matéria era uma antítese, era um paradoxo que não seria aceito. Então, como era um paradoxo que, de repente, iria conspirar contra a lógica da doutrina, ele abre mão do termo materialização e usa o termo aparição. E muitas coisas que o tempo se encarregaria de amadurecer dentro da doutrina espírita vai se dando. O importante é não colidir com o pensamento doutrinário original. A obra de André Luiz, com as suas verdades sobre o mundo espiritual, não colide com o que Kardec coloca, ou seja, as falas de André Luiz, elas não entram em contradição com o que Kardec diz. Ela descerra diante de nós um horizonte muito mais rico, revelando coisas que vão ao encontro daquilo que Allan Kardec colocou no primeiro capítulo da Gênesis, chamado O Caráter da Revelação Espírita. Lá existem 8 características da estrutura do pensamento espírita. Uma delas é que a doutrina é progressiva. Eu não disse progressista, disse progressiva, ou seja, ela progride, ela avança no curso do tempo. O que a gente tem hoje de informação, amanhã será outra, porque revelações se completam sobre revelações, trazendo cada vez mais leituras mais amplas. O que existe na obra de Kardec sobre transplante de órgãos, sobre clonagem? Não tem nada. Tem nada, mas não tinha, como é que vai ter? Então a doutrina ela vai se desdobrando em novos horizontes à medida que novas verdades vão chegando. A obra de André Luiz, portanto, vem
auxiliar ao entendimento mais prático dos conceitos que o Espiritismo apresenta. Portanto, é possível entender dessa forma. Agora, a gente respeita companheiros que pensam diferente e, ao invés de considerá-los errados, a gente lembra, o erro não está nos conceitos técnicos, mas na falta de amor que a gente possa apresentar nas nossas vidas.